We rejoice this morning to be in your house with your people, and we do ask, Lord, that you will bless everyone. Querido Pai, nós nos alegramos muito de estar aqui esta manhã na tua casa, com o teu povo, e pedimos a tua bênção sobre nós. We commit among us those among us who are sick, and we ask, Lord, that you bring healing to their bodies according to your will. Entregamos ao teu cuidado aqueles no meio de nós que estão doentes e pedimos a cura aos seus corpos, Senhor, segundo a tua vontade. And may you also bring healing to their hearts, their emotions, and their spiritual life. E traz a cura também aos seus corações, às suas emoções, à sua vida espiritual. Heavenly Father, we thank you that Jesus Christ is indeed our best friend. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. He gave his life and paid the debt of our sins, and we are very grateful for that. Ele deu a sua vida e pagou pelos nossos pecados e nós somos muito gratos por isso. And we thank you, Heavenly Father, that you have promised us that those who put their faith in Christ, all their sins are forgiven and we receive the gift of eternal life. E obrigado pela tua promessa, Pai, que tu dizes que aqueles que colocam a sua fé em ti, os seus pecados são perdoados e têm a vida eterna. And we thank you for the promise that you have made to us, that you will never leave us nor forsake us. E obrigado pela tua promessa de que tu nunca nos deixarás nem nos desampararás. And today we ask that you help us to indeed worship you in a way that is honorable in your sight. E hoje te pedimos que nos ajudes a louvar-te de uma maneira que é digna de ti. We ask your blessing for your word that is going to be taught, that your Spirit will use it to help us in our spiritual life. Abençoa a tua palavra que vai ser aqui ministrada, Senhor, e que o Santo Espírito nos ajude a usá-la na nossa vida espiritual. May your name be glorified in our midst. Que o teu nome seja glorificado no nosso meio. This we pray in Jesus Christ. Amen. E isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. It's not just a story, it's a living, breathing, walking testimony of a God so good he leaves his home in glory. For the world he loves, for the world that he so loved. It's not just a story. I believe in the life of Jesus. I believe that he conquered death. I believe in the resurrection. I believe he's coming back again. I believe that his spirit's with us. I believe that he gives us power. I believe that he is the Son of God. I believe it. I believe it. I believe it. I believe it. I believe in the life of Jesus. I believe it. I believe it. I believe it. I can't deny it. If I said I got here on my own, I'm relying. 'Cause my eyes have seen the goodness of the Father. We're the ones he loves, we're the ones that he so loves. And I can't deny it. I believe in the life of Jesus. I believe that he conquered death. I believe in the resurrection. I believe he's coming back again. I believe that his spirit's with us. I believe that he gives us power. I believe that he is the Son of God. I believe it. I believe it. I believe it. I believe it. I believe in the life of Jesus. I believe it. I believe it. I believe it. We cry holy, holy. Let the earth rejoice. He is worthy of all praise. We cry holy, holy. Let the earth rejoice. He is worthy of all praise. Believe in the life of Jesus. I believe that he conquered death. I believe in the resurrection.
Amen. Do you believe? Jesus is everything for all of us, right? Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, seu olhar me encontrou. Um caminho ele criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna enfim. Pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder criar o sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder criar no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus. Das trevas me tirou e agora estou na luz. Amém. Good morning, everyone. Bom dia a todos.
I wanted to say a few words. As you know, my wife passed away a couple of weeks ago. Eu queria dizer algumas palavras, porque, como sabem, a minha mulher morreu há 2 semanas atrás. On behalf of our family, I want to take this opportunity to thank each one of you for the love and support shown to our family the past 2 years. Em nome da minha família, queremos agradecer a todos vocês pelo amor e pelo suporte que nos deram nestas últimas semanas. Your phone calls with words of encouragement and hope. Os vossos telefonemas com palavras de encorajamento e de esperança. Your visits to the hospital and the house. As vossas visitas ao hospital e à casa. The number of meals prepared for our family. E as refeições que prepararam para a nossa família. The flowers sent. As flores que enviaram. Your attendance at the visitation and the service. A vossa presença no serviço fúnebre e na visitação. And of course, last but not least, your prayers. E por último, mas não menos importante, as vossas orações. Your prayers were heard by our Lord, who during this most difficult time in our lives provided us with peace, calmness, and strength to get through it. As vossas orações foram ouvidas por Deus e providenciaram para nós paz, calma e força para suportar isto. God takes moments like this to glorify His name. Deus toma momentos como estes, usa momentos como estes para glorificar o seu nome. At the service, we had hundreds of people come and visit, not only the visitation but the service. Durante o serviço fúnebre e também durante a visitação, nós tivemos centenas de pessoas que vieram ver-nos. This was actually the most that I've evangelized to anyone. E este foi o momento em que eu mais evangelizei a pessoas. People were asking me about Laura, and I explained to them. She was at peace, she knew her Lord, and she was prepared to meet her Lord. As pessoas que me perguntavam acerca da Laura, eu dizia, ela estava em paz e está em paz agora. Ela conhecia o seu Senhor e ela está com Ele agora. I want to also do a special thank you to our pastor, Pastor Duarte, Também quero agradecer especialmente ao nosso pastor, Pastor Duarte, for conducting the service por and the burial. liderar o serviço e o serviço fúnebre. The message that he gave was beautiful. A mensagem que ele deu foi bonita. It was exactly what Laura would have wanted her family and friends to hear. Era exatamente aquilo que a Laura queria que a sua família e os seus amigos ouvissem. I also want to thank our brother Luis Vicente for the 2 beautiful prayers that he gave at the service. Também quero agradecer ao nosso irmão Rezende pelas 2 bonitas orações que ele fez lá no serviço. And Christina Duarte, who's not here, who played at the service for us. E a Cristina, que não está aqui agora, mas pela música bonita que ela tocou no serviço. We're very blessed to have such a pastor, and all of you as part of our extended family. Nós somos muito abençoados por ter um pastor assim e todos vocês na nossa família. Laura felt the same way and truly loved you all. A Laura sentia o mesmo e ela verdadeiramente vos amava a todos. I'll end by saying your actions and the love shown to Laura and our family will always be remembered and truly appreciated. E acabo por dizer que as vossas ações e o amor mostrado à minha família e à minha mulher vão ser sempre lembrados pelo resto das nossas vidas. Deus vos abençoe. Ora, bom dia, irmãos, e vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor com o hino Firme na Rocha. Nossa morada, rocha está.
pedir à irmã Odília que leia então Levítico 10, versículo 1 ao 3, por favor, e depois pedir ao pastor para trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos abrir os nossos corações para a palavra do Senhor, que são promessas que não nos falham nunca. Se tivermos atenção nelas, nós vemos todos os dias a promessa do Senhor em nossas vidas. E nos fala assim, aqui em Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. E chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e a Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizerem conforme a palavra de Moisés. Até aqui? E fizerem conforme a palavra de Moisés. Amém. Este verso deve tocar os nossos corações e abri-los cada vez mais à palavra do Senhor. Portanto, tenho a vossa Bíblia aberta então para Levíticos, capítulo 10. E o título da mensagem de hoje é que não devemos oferecer fogo estranho diante do Senhor. Esta mensagem condiz com a mensagem que o nosso irmão Luís Rezendes pregou no domingo passado, em que ele apresentou que nós cristãos não devemos fazer compromissos com a nossa fé, com ninguém, mas que devemos estarmos bem firmes na palavra de Deus. E ao meditar no que aconteceu nestes dois homens, que eram filhos do sumo sacerdote Arão, é uma experiência que toca no meu coração, porque eu sou pastor e também faço os serviços como eles o faziam, embora seja um bocadinho diferente, porque é do Velho Testamento. Nós já não estamos na lei de Moisés, estamos na lei da graça e da verdade do Senhor Jesus, mas muitas coisas que são feitas no Velho Testamento é para nós. E uma delas é: não devemos oferecer fogo estranho, de maneira nenhuma. Qual era o incenso que Deus queria que fosse queimado perante o Senhor? Se vocês forem à passagem em Êxodo capítulo 30, e vamos lá, Êxodo capítulo 30, explica claramente o tipo de oferta de incenso que Deus tinha mandado para ser queimado. Êxodo capítulo 30 e versículo 34 a 38 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, enoque e galbano, estas especiarias aromáticas do incenso puro de igual peso,
E diz: farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele mesmo moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para te cheirar, será extirpado do seu povo. Portanto, aqui vemos claramente o incenso que Deus tinha mandado para os sacerdotes que queimavam incenso na tenda da congregação. Era isto que Deus queria que eles usassem para queimar diante de Deus. Quais eram as pessoas que estavam qualificadas para queimar o incenso diante de Deus? Se forem a Esdras capítulo 30 e versículo 7 a 10, Deus explica lá. Lemos o seguinte: e Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe a ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tão pouco derramareis sobre libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Portanto, a pessoa que estava qualificada para queimar o incenso de manhã e à tarde era o sumo sacerdote. Arão. Quando Arão morresse, um dos filhos dele era escolhido para ser sumo sacerdote. E só o sumo sacerdote é que estava qualificado para queimar esse incenso. E tinha que ser como Deus queria. Não era qualquer incenso. Aqueles dois filhos entraram no santuário, os dois, e queimaram o incenso. Nem era o incenso que Deus tinha dito. Foi o incenso que eles lá escolheram. E naquele dia Deus os castigou logo. E morreram. Para que a nação inteira compreendesse, devemos respeitar a Deus. Não fazer o que nós queremos. Quem manda é Deus, não somos nós. E sabe, quando eu estava lendo esta passagem, para mim, pessoalmente, foi falada que eu sou pastor de uma igreja. E eu tenho que ter muito cuidado da maneira como eu prego aqui na igreja. Eu não devo pregar coisas estranhas, mas devo pregar somente a palavra de Deus, como ela está. E se eu começar a pregar coisas que não está aqui na Bíblia, eu estou apresentando a vós um fogo estranho. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Deus castigou Anab e Abiú. É uma lição para todos nós. Sabe que cada cristão é um sacerdote? Sabia disso? É o que a Bíblia diz. Cada cristão que é convertido a Cristo, lemos em 1 Pedro, capítulo 2, é um sacerdote de Deus. Devemos ter muito cuidado da maneira como a gente pensa, daquilo que a gente falamos, que sai da nossa boca, e ações que nós fazemos diante das pessoas. Deus quer ver um fogo puro, não um fogo estranho. O fogo estranho é qualquer coisa que a pessoa fala, ou pensa, ou faz, que é diferente daquilo que Deus ordenou nas Sagradas Escrituras. Vamos ler Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4 e versículos 1 a 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aqui está o fogo puro que Deus quer que um ministro pregue. Pregue exatamente o que está lá escrito. Nem desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não pregues aquilo que eles gostam de ouvir, não faças isso. Prega o que está lá escrito na Bíblia. E qualquer pastor que pregar uma coisa diferente da Bíblia está apresentando um fogo estranho. E Deus não aceita isso. E quem aceita esse fogo estranho vai também sofrer. Vamos ler Josué, capítulo 1. O conselho que Deus deu a Josué, depois da morte de Moisés. Deus falou a Josué que estava com temor. Porque Moisés, quando morreu, era um homem muito respeitado pela nação. E Moisés sofreu muito porque seguiu a Deus. E veja as palavras que o conselho que Deus deu a Josué para ele tomar conta do encargo da nação. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para que teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para teres cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui está o conselho que Deus deu a Josué, um homem muito ocupado com muita coisa, que era o líder da nação, e havia sempre coisas que ele precisava fazer, mas Deus disse, toma tempo para ler a minha palavra. Tem cuidado em seguir exatamente o que está lá escrito. Nem desvies nem para a esquerda, nem para a direita. Mas medita nela e segue a minha palavra. Ora, meus irmãos, quais eram os livros que Josué tinha para estudar naquele tempo? Quais eram os livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. 5 livros. E Deus disse a ele, lê esses 5 livros. Com muito cuidado. E segue exatamente o que está lá escrito. E eu prometo, eu vou-te ajudar. E sabe que Josué tomou aquilo a sério. E ele seguiu exatamente o que Deus mandou. E Deus o abençoou. Ora, meus irmãos, é aquilo que Deus quer que a gente faça também. É meditar na palavra de Deus todos os dias e seguir o que está lá escrito. Há pessoas que dizem, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Mentiras. Tens tempo para ler os jornais, tens tempo para estar a ver a televisão, tens tempo para ver os jogos, tens tempo para estar a brincar com o cell phone, mas não tens tempo para ler a Bíblia. Está a ver? A Bíblia diz, não traz o quê? Outros deuses o quê? Diante de ti. Põe a mim em primeiro lugar na tua vida. E eu prometo, eu vou-te ajudar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem-aventurado o homem que não anda seguindo os conselhos dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei quê? Medita de dia e de noite. Está a ver? Bem-aventurada é a pessoa que faz isso. Não segue os maus conselhos, nem vê coisas feias, mas medita na palavra de Deus. Reparem que Deus avisou que só os sacrifícios que eram oferecidos diante do tabernáculo, à porta do tabernáculo, é que eram aceitados por Deus. Reparem bem o que lemos em Levíticos, capítulo 17, e versículo 1 a 7. Levíticos, capítulo 17, e versículos 1
Começando no versículo 1, Levítico capítulo 17. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que decolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem sabe o quê? Imputado o sangue, derramou sangue, porque tal homem sai estipado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote aspergerá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor, e nunca mais sacrificarão aos seus sacrifícios aos demónios, após os quais eles se prostituem. Isto será-lhes por estatuto perpétuo nas suas gerações. Aqui está Deus mandando a nação. Quando alguém quer fazer um sacrifício, vou oferecer um sacrifício a mim, seja uma oferta de holocausto, seja um sacrifício por causa do seu pecado, seja um sacrifício pacífico, todos eles têm que ser feitos aonde? À porta da tenda da congregação. Não é na tua casa, nem é onde tu vives, é na porta da tenda da congregação que o que é que isso se faça. Há pessoas que dizem assim: eu não preciso vir à igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Nunca ouvi essas conversas. Que grandes hipócritas. Sim, porque tu podes orar a Deus em casa, pois claro que podes. E deves o fazer até. E ler a Bíblia, pois claro que deves o fazer. Mas Deus ordenou que cada um de nós deve ir aonde? À casa de quem? Do Senhor. Está a ver? É um mandamento. E deve ser feito com alegria. Não como sacrifício, com alegria para Deus. E Deus disse: Ele não quer que ninguém ofereça sacrifício na sua casa ou qualquer outro lugar. Deve ser feito ali mesmo à frente da porta do tabernáculo, no holocausto que eu mandei fazer. É ali que você oferece os holocaustos. Não é em qualquer lugar. Sabe o que é que eles fizeram? Se você ler a Bíblia, onde é que eles ofereciam o sacrifício final? Não era à porta da congregação. Foram desobedientes. Desobedientes, completamente. Deus disse: Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem alguma semelhança, quer no céu, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, que eu sou o Senhor teu Deus. O que é que eles fizeram? Quando Moisés foi ao cimo lá do monte, fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. E Deus ficou zangado daquela nação. Ouviram os mandamentos de Deus e disseram: Nós fazemos isso que tu mandaste. Dias depois estavam adorando o ídolo. Oferecendo fogo que é estranho diante de Deus. Adorando não a Deus, aos ídolos, fogo estranho. Os irmãos lembram-se, alguns de vós não se lembram, não estavam cá. A nossa irmã Ruda, que já morreu, ela converteu-se, graças a Deus. E um dia ela telefona para a minha casa: Só, pastor Eduardo, está aqui um problema sério. Então, qual é o problema? É que a Bíblia diz que nós não devemos ter estátuas em nossa casa. E sabe que a minha casa está cheia de estátuas. Eu vivo na casa da minha filha. O que é que eu vou fazer? O que é que eu não quero? Que Deus quer que você faça. Deus quer que eu mande isto tudo para fora. Mas eu não tenho força, não tenho força.
Lá fui eu, peguei no meu carro, fui à casa dela, estava um caixote, meteu aquilo tudo lá no caixote. Ele veio comigo, vi um lixo metido tudo lá no lixo. Ora, não fui eu que disse àquela senhora isso, irmãos. Foi Deus que tocou o coração dela e mostrou: isto não é para ti. E quem tem estátuas na sua casa, seja de qualquer que for, é um fogo estranho. Deus não aceita isso. De maneira nenhuma. A minha avó, que já partiu, muito zelosa da sua religião, sincera, mas na sua ignorância não sabia que estava apresentando um fogo estranho diante de Deus. Ela ia esfolhar-se dentro da estátua e orar aquela estátua para que Deus usasse, usando o nome desta estátua. Um dia eu tinha exames lá na escola e disse à minha avó: olha neto, eu vou orar ao santo para te ajudar a ti. E eu disse à minha querida avó: não faça isso. Deus não quer que você faça isso. Eu vou fazer isso. Pronto. E ela, coitada, na sua ignorância, com sinceridade, com muito zelo, lá foi esvalhar-se entre a estátua e orar que o santo me ajudasse. Mas eu graças a Deus, já não acreditava nessas coisas. Há milhões ou bilhões de pessoas que se põem diante de uma estátua, representando seja o que for, e ali fazem as suas orações e não sabem que estão apresentando um fogo estranho que Deus no céu diz: não aceita isso. É um fogo estranho. Essa oração para mim não presta para nada. É um fogo estranho. Mas coitados, eu não compreendem isso. Não compreendem isso. Deus avisou aquela nação, não somente não devem apresentar os sacrifícios dos animais em qualquer lugar, mas reparem o que Deus também disse, Levíticos capítulo 17, e versículo 10 a 13. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei minha face e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, porque vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação para as vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ora, meus irmãos, eu lembro quando a minha mãe, antes de ser convertida, ela fazia chouriços de morcélagas de sangue. Ela trabalhava no campo, depois matava os animais e usava o sangue para isso. Mas quando Deus a converteu e ela leu estas passagens, a minha mãe ficou chocada. Estava a fazer uma coisa que Deus não aceita. E parou com isso. Parou com isso. E então, os que conheceu a minha mãe e fui lá à casa dela, à quinta, ela criava galinhas e coelhos e cabras e tudo isso. Quando os matavam, elas fazia com que o sangue derramasse todo. E ela me disse: filho, Deus diz, não se come sangue. Ora, irmãos, porquê é que as pessoas são tão desobedientes a Deus? E fazem coisas que Deus não aceita? Sabe que o próprio sangue, além daquilo que temos aqui, que representa o sangue de quem? De Jesus Cristo. Que um dia pagou a dívida dos nossos pecados. E é a razão que eu digo: não comemos o sangue. Esse sangue representa a vida do meu filho, que vai verter o seu sangue por vós. Mas o próprio sangue, irmãos, às vezes os animais às vezes têm que doenças. E se você comer a comida com sangue dos animais, você vai ficar doente também. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo.
Deus disse só o sumo sacerdote podia entrar no templo de Deus e queimar incenso. Houve um rei chamado Uzias. Escolhemos em 2 Crônicas, capítulo 26. Um homem que foi usado por Deus, mas que caiu na tentação de pensar que podia entrar no santuário e queimar incenso. E quando este rei, Uzias, tentou entrar lá, já com o incensário para queimar incenso, o sumo sacerdote o chamou, o avisou: não faça isso. Deus não quer que você faça isso. E eu estou zangado, eu faço. Quando ele disse aquilo, a mão dele, quando se levantou, ficou leprosa. Ele olhou para a mão, estava leprosa. E o homem com medo fugiu, imediatamente. Daquele cara ficou leproso para o resto da sua vida. Não se apresenta um fogo estranho na presença de Deus, irmãos. São exemplos para nós. Exemplos. Se não estás qualificado, não faças isso. Não é para ti. Reparem, que os irmãos, que os únicos valores morais que Deus aceita são os valores morais que lemos aonde? Nas Sagradas Escrituras. Está a ver? Aqui estão os valores morais. Não é os valores morais do mundo em que nós vivemos. Eu me lembro quando cheguei aqui ao Canadá, há 58 anos atrás, tinha 12 anos nessa altura, e fiquei pasmado quando entrava na escola pública, começava-se com a oração do Pai Nosso. Hoje, não se faz isso. É considerado uma ofensa para as pessoas, para orar o Pai Nosso. Eu me lembro, nas escolas, que havia até programas em que quem quisesse ter como chamavam, uma reunião para estudar a Bíblia, lá estava, está a ver? Na escola pública. Hoje é proibido. Está a ver? Proibido. Eu me lembro quando os líderes políticos tinham a sua reunião, nunca me esqueço disto, começavam a reunião com uma oração, pedindo a Deus que os guiasse. Hoje, não se faz orações. Não é preciso Deus. É a razão que este mundo está virado de quê? Pernas para lá. Está a ver? Lembra-se as palavras de Jesus quando o diabo tentou. Se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem em pães. Ora, o diabo sabia perfeitamente que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não precisava de provar ao diabo que ele era o Filho de Deus. Mas a maneira como Jesus respondeu foi a seguinte. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do quê? Da boca de Deus. Está a ver? E, meus irmãos, nós devemos compreender que os valores morais deste mundo são fogos estranhos que Deus não aceita de maneira nenhuma. E embora a lei do governo diz que é assim, mas Deus diz não é assim. É um pecado fazer uma coisa dessas. E nós devemos ser firmes e não fazer compromissos e aceitar exatamente o que a Bíblia ensina. Lembra-se quando Jesus foi criticado pelos líderes religiosos, lemos em Mateus capítulo 15, é que eles criticaram Jesus: os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, com pecado. Era a tradição deles. Ora, irmãos, é verdade que a gente deve lavar as mãos se as mãos estão sujas, mas claro, não é bom estar a comer com as mãos sujas, mas pecado não é. Mas Jesus nem chegou a esse ponto a explicar essas coisas. Jesus disse: pois é, vocês estão muito preocupados com as tradições, mas vocês não se preocupam com o mandamento de Deus. Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe. E o que é que vocês fazem? Vocês dizem: se eu der o dinheiro a Deus, não preciso ajudar os meus pais. Está a ver? E Jesus disse: por causa da vossa tradição,
vocês agora nem obedecem ao mandamento de Deus. Que grandes hipócritas! Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu estava ensinando às pessoas fogo estranho. Contradições. As tradições eram mais importantes do que a própria palavra de Deus. Ora, meus irmãos, nunca me esqueçam de ir a Portugal. Há 40 e tal anos estava na casa dos missionários e até claro era jovem no ministério. E eu de manhã levanto-me e vou à janela e vejo uma grande fileira de pessoas. E eu fiquei pasmado. Perguntei-nos ao missionário, mas o que é que as pessoas estão aqui a fazer? E ele, coitado, disse assim, tu não sabes? Não sei. É que as pessoas agora têm que ir à bruxa pedir auxílio. Os conselhos dela. À bruxa? Pois, ao domingo vão à igreja e à segunda-feira vão à bruxa. Fogo estranho. Pessoas seguindo tradições e coisas que Deus não aceita. Vão à igreja e depois fazem coisas que Deus fica a olhar para eles. Não, meus irmãos, nós temos de seguir a palavra de Deus, não seguir as coisas do mundo. Reparem que a Bíblia ensina que só há um meio para a nossa salvação. Deus planeou que nós fôssemos salvos, não pelas nossas boas obras, porque nós somos pecadores, mas pela obra que o Senhor Jesus fez quando veio aqui a este mundo. Morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida dos nossos pecados e prometeu: quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o único meio para a vossa salvação. Não há outro meio. Os irmãos sabem que o diabo tem tentado as pessoas a pensarem que podem ser salvos pelas suas boas obras. E há pregadores que ensinam isso. Há pregadores que estão na igreja e ensinam que a salvação é uma mistura de ter fé em Jesus, mais isto e aquilo e aquilo outro. Fogo estranho. Deus não aceita isso. As palavras que o anjo disse a José foram estas: chamado o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. É ele que salva a nós dos nossos pecados, não é as nossas boas obras. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o nosso pecado, não é as nossas boas obras. Nem é rituais que a gente faz, nem sacrifícios, nem orações. Nada disso consegue pagar a dívida dos nossos pecados. Nada disso. Jesus disse: entra pela porta aqui estreita. Quem é essa porta? É o Senhor Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está a ver? Para eu ser salvo, tenho que entrar pela porta estreita, que é o Senhor Jesus Cristo. Lembra as palavras que Jesus disse àquela mulher que estava chorando aos seus pés, e Simão, o fariseu que convidou à sua casa, quando viu aquela mulher a lavar os pés de Cristo, criticou Jesus e disse: se ele fosse um servo de Deus ou um profeta de Deus, ele não permitia que aquela mulher lavasse os seus pés. Ela estava lavando os pés com o quê? Com as lágrimas suas e enxugando os pés com os seus cabelos. Mal sabia aquele homem que Jesus sabia exatamente o que estava pensando na sua cabeça. E então Jesus, não vou contar a história toda, mas Jesus no fim virou-se para a mulher e disse: filha, os teus pecados estão perdoados, a tua fé salva-te.
Está a ver? Tua fé te salvou. Foi salva pela fé em Cristo. O homem religioso criticara é ela, que é grande pecadora. E ele permite que ela está ali a pecar nele. Jesus muitas vezes disse, não vim para salvar os justos, eu vim para salvar quem? Os pecadores. Mas a maioria das pessoas não compreende esta verdade e estão oferecendo ofertas estranhas diante de Deus, pensando que as suas boas obras é que vai pagar a dívida dos seus pecados. Pela graça, sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, está a ver? Para que ninguém se glorie. Quem quiser ser salvo pelas boas obras, está-se querendo gloriar-se a si próprio. Deus não aceita isso. É Ele que recebe a glória, não somos nós. Quais foram as palavras que o apóstolo Paulo disse à igreja dos Gálatas? Quando ele escreve a carta de Gálatas, capítulo 1, ele diz, estou pasmado, mas como é que vocês agora, tão de repente, possam de lado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por outro Evangelho. Mas se eu pregar a vós outro Evangelho, além daquele que eu já tenho anunciado, seja o quê? Anátema. E se um anjo chegar a vós e pregar um Evangelho diferente daquilo que eu vos ensinei, foi Jesus que me ensinou isso, seja anátema. E quem prega um Evangelho diferente daquilo que Jesus ensinou e o que a Bíblia ensina, está oferecendo um fogo estranho, irmãos. E quem aceita esse fogo vai ser queimado. Pode ter certeza. Vai ser queimado. Reparem, meus irmãos, que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no quê? No homem. E na sua força. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3 e versículo 5. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas orgulhoso. Aceita aquilo que Deus diz e confia completamente em Deus. Neste mundo estamos passando por tribulações, irmãos. A gente está vendo no Oriente, na terra da Palestina, que a gente vê na Rússia, contra a Ucrânia, que a gente está vendo agora com o Sr. Donald Trump, que é castigar o Canadá com 20%, 25% dos tariffs. E quer castigar o México também. Um homem muito importante. E toda a gente está cheio de medo. E com razão, irmãos. Se isto realmente vai avante, milhares de pessoas aqui no Canadá vão perder os seus trabalhos. Não é fácil. O homem não tem noção em ninguém. Mas a nossa confiança está em quem, irmãos? Em Deus. Não se esqueça disso. Não está nos homens. Não está em políticos. Nada. É em Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu próprio força. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está em quê? No Senhor. Está a ver? É em Deus que nós temos a nossa confiança para a nossa vida. Não é em políticos. Não é nas outras pessoas. É em Deus, irmãos. Em Deus. Minha confiança, queridos irmãos, está em Deus. Nossa irmã Helena Mateus, que morreu com quase 101 anos. Uma senhora, esposa do pastor Mateus. Não tinha nenhuma família dela, da carne, aqui. E ela confiava em quem? Em Deus. Deus tomou conta dela até à morte. E graças a Deus que vós, irmãos e irmãs, ajudaram aquela senhora.
até à morte. A nossa confiança, irmãos, não está na nossa família também. Está em Deus. Não é nos filhos também. É em Deus. É o que eu digo à minha esposa, minha querida, a gente confia em Deus. Deus vai tomar conta de nós. Reparem, meus queridos irmãos, que Deus avisou, Jesus avisou claramente que nos últimos dias havia de aparecer muitos falsos profetas. Vamos ler Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E versículo 15 a 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos. Depois reparem no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsámos demónios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Reparem bem, tendo cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tendo cuidado com eles. Mas vocês olhem para as minhas palavras e se põem a vossa fé nas minhas palavras e a vossa vida vai estar sobre uma casa, sobre a rocha. E você sabe que uma casa edificada sobre uma rocha, quando a tempestade vem, fica firme. Eu sei disso porque eu estudei para arquiteto. Quando seja posto na areia, coitado daquela casa. Quando a tempestade vier, lá vai a casa. E há pessoas que estão pondo a sua fé em fogos estranhos, irmãos. De pregações que não vêm de Deus. Infelizmente, nos nossos dias há muitos falsos profetas. E eles são súturos, sabem enganar as pessoas. Usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, como lemos aqui, mas torcem a palavra de Deus. Nos nossos dias temos pastores que estão para aí pregando, dizendo, põe a tua fé em Jesus Cristo e todos os problemas da tua vida desaparecem. Não há mais doenças. Vais ser rico. Vais ter sucesso na vida. E começam a coisas que as pessoas gostam de ouvir, tá? Gostam de ouvir aquela conversa toda. Eles não estão pregando Jesus, irmãos. Está a ver? Eles não estão pregando Jesus. Porque Jesus nunca ensinou isso. No mundo tens o quê? Aflições. As palavras de Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do quê? Da justiça. Está a ver? Ele nunca falou que a vida cristã é tudo bom. O apóstolo Paulo foi convertido por Jesus Cristo. A gente lê que Jesus disse, este é um vaso escolhido por mim para pregar o Evangelho e ele vai sofrer muita coisa ao servir a mim. Ele nunca pregou que tudo corre bem. Portanto, querido irmão, somente há coisas que você está passando na sua vida. Todos nós temos que levar a nossa cruz, sabe disso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga-me, está a ver? Não é tudo corre bem. Toma a sua cruz e siga-me. Eles estão pregando um fogo estranho às pessoas, irmãos.
E milhões de pessoas estão aceitando este fogo estranho. Estão cegos, não veem. Estão sendo enganados, não veem. Sabe que o próprio servos do diabo fazem milagres também? Reparem que Jesus disse: muitos falsos profetas virão e vão fazer milagres. Em meu nome até. Não pertencem a mim, mas fazem milagres. E as pessoas vendo os milagres dizem: este é um servo de Deus. Não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Quando ele começa a pregar, dê dinheiro para este ministério e começa a chorar com lágrimas, pedindo a você dinheiro, tenha cuidado com essa pessoa. Tenha cuidado com essa pessoa. O Senhor Jesus nunca chorou pedindo dinheiro, irmãos, a ninguém. Está a ver? Nem anunciava: eu vou fazer milagres. Eu os fazia. E muitos milagres o fez. Mas não fazia reclame. Mas as pessoas, coitadas, da sua ignorância, não conhecem a Bíblia. E lá seguem estas pessoas. Enganados. Eu nunca me esqueço uma vez, uma pessoa quis que eu fosse à casa dela, do marido, e eu fui. E quando lá cheguei, o homem estava todo encolhido assim, como se estivesse paralisado no braço. E eu perguntei: algum problema? Tu já sabia há muito tempo. Mas eu comecei logo a desconfiar das coisas, irmãos. Deus me deu-se de sabedoria. Comecei logo a desconfiar daquela cena toda. E eu disse: bem, então já vamos orar. Então fiz lá uma oração para que Deus curasse o homem. Disse ao homem: você agora já está curado. O homem tirou o braço e ficou logo bom. Que grande mentiroso. Eu vi que o homem queria dinheiro, irmãos. E estava ali. Chamou-me para casa, com o braço assim. Queria o meu dinheiro. Eu não queria que eu orasse por ele. Fogo estranho, irmãos. Fogo estranho. O que devemos fazer, irmãos, para que não pormos fogo estranho diante de Deus? Vamos lá ver. O que eu vejo claramente em muitas passagens da Bíblia, que Deus manda que cada um de nós deve ler as Sagradas Escrituras o quê? Todos os dias. Tá? É o mandamento de Deus. Queres que, para que Deus te livre de fogo estranho, lê a palavra de Deus todos os dias, aprende o que Deus quer de ti, e quando um falso profeta vier bater à tua porta e falar alguma coisa, imediatamente a palavra de Deus diz assim: isto não é assim. Ele está a te enganar. Não aceites isso. Às vezes eles vêm com meias verdades e meias mentiras. Mas quem lê a Bíblia sabe que está na Bíblia e diz logo: não. Este homem não está a ensinar bem a Bíblia. Portanto, eu aconselho aos irmãos: leiam a Bíblia diariamente, todos os dias. Eu, por acaso, gosto de pegar na Bíblia com este papel que está aqui. Há pessoas que agora são mais novos do que eu e gostam de usar máquinas e cell phones e tudo isso. Não estou contra isso. O problema é que acontece quando a pessoa está lendo com o cell phone ou com uma tablet, lá toca lá um anúncio qualquer e a pessoa para de ler a Bíblia e vai ler um anúncio e de repente já esqueceu-se da Bíblia. Eu, para evitar essas coisas, irmãos, pego só na Bíblia e leio a Bíblia e medito nela. E faço isto, irmãos, graças a Deus, todos os dias, com a graça do Senhor. E se você fizer isso, irmãos, você pode ter certeza, Deus vai dar sabedoria a si, entendimento
e vai livrar você de muito fogo estranho que anda por aí. Muito fogo estranho. Segunda coisa, nós cristãos devemos compreender que nós somos fracos e precisamos do auxílio de Deus. E devemos orar a Deus todos os dias, pedindo a Deus que nos livre das tentações. Lembra-se quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e o diabo estava a tentar a ele? E Jesus orou tanto que até a gota de sangue começou a cair. Olhou para os apóstolos. O que é que eles estavam a fazer? A dormir, irmãos, com bom sono. Jesus ali a orar fortemente para que Deus o livre das tentações. E eles ali, todos descansados, ali a dormir. E vai Jesus assim, disse a eles depois: orai para que não deixem cair em tentação. O que é que o apóstolo Pedro fez depois daquela reunião de oração? Que não orou, ele estava a dormir. Horas depois estava ele quê? Negando quem? O Senhor Jesus. Está a ver? O que acontece quando a gente pensa que somos fortes? É melhor dizer eu sou fraco e orar a Deus, dizer que eu sou forte, como Pedro o disse, e depois cair na tentação. Terceira coisa, irmãos, para que não ponhamos fogo estranho diante de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar a quem? Ao diabo. Nós não devemos ir a lugares onde o diabo nos possa tentar, irmãos. Nós não devemos para a televisão com programas que Deus não aceita. Não dê lugar ao diabo. Não leiam coisas que Deus não aceita. Quantos livros eu tenho posto no lixo, irmãos? Comecei a ler e disse, não, isto não é para mim. Fora. Programa, não, acaba-se aqui já. Dizer aos meus filhos, este programa não é para ti, nem é para mim. E pronto. Não deixe lugar ao diabo. E se fizerem isso, queridos irmãos, Deus vai ajudar a você a viver uma vida que Deus aceita. Deus aceita. E para aqueles que estão ouvindo pela internet, que Deus vos ajude a seguir a palavra de Deus. Para que não haja fogo estranho na sua vida. Ora, vamos então terminar cantando o hino Crer e Observar. Alegria
Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Podem sentar-vos. When I read 1 Corinthians chapter 11 and verse 23. E os irmãos vão desculpar eu ir além do vosso tempo. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Portanto, lendo então 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não seguindo o corpo do Senhor. And I'm sure you have followed in English as well. Deus tem dado a nós dois rituais para cumprir. O ritual do batismo e o ritual da Santa Ceia. God has given us two rituals to obey: baptism and the Lord's Supper. A Santa Ceia foi instituída quando Jesus estava celebrando a Páscoa dos judeus do Velho Testamento. E no fim da Páscoa, em que ele tomou o pão, instituiu a Santa Ceia. The Lord's Supper was instituted when Christ was actually celebrating the Passover of the Jews. At the end of the Passover, he took the bread and the cup, and he instituted the Lord's Supper. Quem é que está qualificado para tomar então a Santa Ceia? É a pessoa que tem fé no seu coração e compreende claramente que a salvação não vem através das nossas boas obras, mas vem pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, e a pessoa crê no seu coração que aquele sacrifício pagou a sua dívida e a salvou dos seus pecados e dá-lhe o presente da vida eterna. É para esses que a Santa Ceia tem significado, para aqueles que têm fé. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? Those who have faith, who understand clearly that the Bible teaches salvation is not something you earn with your good deeds or sacrifices, but through faith in what Jesus Christ did for you on the cross, where you believe that when he died on the cross, he paid in full the debt of your sins. And by putting your faith in him, you have completely forgiven, and you receive the gift of eternal life. It is for you who have faith that this celebration has meaning. Reparem que Jesus também disse: cada examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Notice that the Bible says, let each one examine himself before he eats the Lord's Supper. Se realmente na sua vida há uma coisa que Deus não prova e você já compreende quem é essa coisa, por que é que você hoje não se arrependa disso tudo e peça perdão a Deus? E peça que Deus o ajude a você a seguir a Deus. E Deus perdoa isso tudo. Se realmente você é sincero. If there's anything in your life that you know that God does not approve, and God has been after you quite a while, why don't you today be humble enough to admit that you're wrong, that you need to repent of your sins, and ask God to help you to live a life that is worthy of your faith. And God will forgive you completely, all of your sins. Eu vou então pedir a vocês para orarem comigo, em silêncio, e cada examine-se a si mesmo, está bem? Let each one pray and ask God to examine your heart, okay? Let's pray. Querido Pai, obrigado pela tua promessa
Se confessarmos os nossos pecados, era fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acreditamos na tua palavra. Heavenly Father, thank you for the promise. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you very much. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que realmente tomou a Santa Ceia, tomou o pão, eu vou dizer isto nas duas línguas, tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, He took the bread and said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Vamos tomar. Let's partake. And then He took the cup. E depois tomou o copo. And He said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Vamos tomar. Let's take. Vamos para de pé e nos damos oração. Eu vou pedir ao Luís Azevedo para terminar a oração. Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, aqui juntos, Senhor, aqui participando, ó Pai, deste momento solene, Pai, que é a ceia, Senhor, a Santa Ceia, aquela que Tu há mais de 2000 anos fizeste com os Teus apóstolos, Pai, e nós simbolizamos isso como a Igreja, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, o privilégio que Tu nos deste através do sacrifício de Teu Filho, que enquanto nós éramos ainda pecadores, Pai, Tu mandaste para morrer naquela cruz por todos nós, ó Pai, que nós tivéssemos, Senhor, acesso a Ti livremente, ó Pai, quando aquele véu se rasgou, na altura que Ele estava ali sofrendo por todos nós, Pai, para nos dar a liberdade, ó Pai, de fazer aquilo que nós fazemos hoje como uma Igreja Tua, Pai. Obrigada mais uma vez, ó Pai, que cada um de nós possa refletir, Senhor, no que foi feito por nós, ó Pai, toda a vez que a gente participe da Tua ceia, Senhor, que nós possamos reconhecer, ó Pai, que foi pago um alto preço, ó Pai, por cada alma, por cada pessoa que se converte, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, continuar a fazer isso e também, ó Pai, divulgar, ó Pai, esse amor que Tu tens incondicional por cada um de nós, Pai. Obrigada mais uma vez pelo culto que foi, pelos 2 cultos que foram feitos aqui esta manhã, Senhor, e Senhor, que Tu sejas honrado e glorificado por cada coisa que foi feita aqui esta manhã, Senhor, pelos estudos bíblicos que já aconteceram, Pai, pelos louvores que foram cantados, ó Pai, com os dons que Tu pões sobre a tua Igreja, Pai, e nós Te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Dá-nos uma semana boa, Senhor, com a Tua presença, Senhor, e que tudo que nós façamos, ó Pai, que seja sempre, sempre para Te glorificar, ó Pai. E é no nome do Teu Santo Filho que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém.